Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal História Mundial Podcast. Esta é parte da história dos boicotes aos Jogos Olímpicos. Os anos 1980 colocaram em xeque a unidade da Iugoslávia após a morte do Marechal Josip Tito, as crises econômicas e as disputas políticas nacionalistas das repúblicas que formavam o país. Nesse cenário, em 1991, começaram as guerras de independência, com Eslovênia, Croácia e Bósnia-Herzegovina. Pressionado pelos crimes de guerra que começavam a aparecer ao mundo e pela comunidade internacional, sobretudo os países ocidentais da Europa, o Conselho de Segurança da ONU estabeleceu em 1991 uma série de sanções e embargos contra o governo iugoslavo. Entre as medidas, estava o impedimento da participação da Iugoslávia em competições esportivas. Isso afetou diretamente o esporte local em um ano de grandes competições. Classificada para a Eurocopa de 1992, a seleção iugoslava de futebol teve de ceder seu lugar à Dinamarca, que acabaria campeã do torneio, contra os prognósticos. Além disso, a Iugoslávia acabou completamente banida dos Jogos Olímpicos daquele ano. O COI, porém, arranjou uma solução para que atletas classificados pudessem competir. Eles foram as Olimpíadas de Barcelona, com a bandeira olímpica e com o nome Participantes Olímpicos Independentes. Conseguiram apenas 3 medalhas, uma de prata e 2 de bronze, contra 12 obtidas em seus 4 anos antes. Por um lado, a Iugoslávia competiu sem bandeira e só com um grupo pequeno de atletas, os países recém-independentes do regime iugoslavo fizeram em 1992 sua estreia em Jogos Olímpicos. Bósnia e Herzegovina levou somente 10 atletas e saiu sem medalhas, mas a delegação foi ovacionada ao entrar no estádio na abertura. Croácia conseguiu 3 medalhas, inclusive a prata no basquete masculino, conquistada após a derrota para o Dream Team, o time dos sonhos dos Estados Unidos. Eslovênia obteve 2 medalhas, ambas de bronze no remo. Coreia do Norte, das bandeiras unidas à desistência por Covid. Coreias desfilam juntas sob a mesma bandeira. Coreias desfilam juntas sob a mesma bandeira 12 anos após boicotar os Jogos Olímpicos de Seul por rusgas políticas com os vizinhos. A Coreia do Norte concordou em desfilar em conjunto com a Coreia do Sul na cerimônia de abertura de Sydney 2000. As duas delegações representando países teoricamente em guerra há apenas um cessar-fogo em vigor, mas ambos têm seus exércitos mobilizados. Foram ovacionadas ao entrar no estádio olímpico segurando uma bandeira neutra com o desenho da Península Coreana em azul. Positiva, a experiência se repetiu nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e nas Olimpíadas de Inverno de Turim, em 2006. E só nos primeiros dias de 2018, havia uma incerteza sobre a participação dos norte-coreanos nos Jogos de Inverno de Pyeongchang, que fica na Coreia do Sul. Principalmente porque semanas antes da abertura as tensões entre o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, só aumentaram, inclusive com trocas de insultos e ameaças nucleares. Porém, autoridades sul-coreanas solicitaram um encontro em alto nível com o Norte em janeiro de 2018 e concordaram juntamente a Trump em interromper momentaneamente os exercícios militares na península. Só aí a Coreia do Norte confirmou o envio de atletas ao Sul, diferentemente do que ocorreu em 1988, nos Jogos de Seul. O líder da delegação norte-coreana, Kim Yong-chol, participa da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. As conversas entre os vizinhos avançaram a ponto de Kim Il-jong, irmã mais nova do ditador norte-coreano e possível sucessora, comparecer à cerimônia. Além disso, finalmente, depois de 12 anos, as duas Coreias voltaram a desfilar conjuntamente na cerimônia de abertura. E houve um fato inédito: as duas Coreias competiram unidas no hóquei no gelo feminino, na primeira participação de um time unificado coreano desde o início da guerra. No restante das modalidades, Sul e Norte jogaram separadamente.
A boa fase nas conversas entre os dois países melhorou a atmosfera para que, em junho daquele mesmo 2018, ocorresse o primeiro encontro entre um presidente americano e um ditador norte-coreano. Trump e Kim apertaram as mãos em uma reunião histórica em Singapura, que terminou na assinatura de um acordo de desnuclearização da Coreia do Norte. Essa fase positiva, porém, terminou no ano seguinte. As negociações avançaram pouco, a ponto de um segundo encontro entre Kim e Trump terminar sem nenhum novo acordo. E os testes com mísseis e outros projéteis na Coreia do Norte voltaram a fazer parte do noticiário. Havia, ao fim, a expectativa de como seria a participação norte-coreana em Tóquio, uma vez que o Japão é um inimigo histórico da Coreia do Norte. Em abril de 2021, porém, o governo norte-coreano anunciou que não participará dos Jogos Olímpicos adiados para este ano, citando temores relacionados à pandemia do coronavírus. É a primeira desistência desde 1988, quando a mesma Coreia do Norte e outros países, incluindo Cuba, aliada do regime Kim à época, decidiram não ir a Seul. China, disputa com Taiwan e futuro incerto. Evento de 100 anos de fundação do Partido Comunista da China reúne milhares de participantes em Pequim. 1º de julho. Foto, Carlos Garcia Rawlins. Reuters. Evento de 100 anos de fundação do Partido Comunista da China reúne milhares de participantes em Pequim. 1º de julho. A Revolução Comunista Chinesa de 1949 terminou da seguinte forma: os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, dominaram todo o território continental e proclamaram a República Popular da China, nome completo do país que conhecemos hoje por China. Os nacionalistas, confinados na ilha de Taiwan, mantiveram lá a República da China como um governo em exílio. Entre os anos 1950 e 1960, a ONU e o Ocidente consideravam Taiwan o verdadeiro representante da China. Atletas da ilha competiam sob o nome República da China nos Jogos Olímpicos. Mas a situação mudou em 1971, quando a ONU deixou de reconhecer Taiwan como a representação legal dos chineses e transferiu a vaga para os comunistas de Pequim. Isso ocorreu em meio ao congelamento das relações da China comunista com a União Soviética e a consequente aproximação de Pequim com os EUA. Os novos laços entre chineses e americanos levaram até a desistência da China em participar das Olimpíadas de Moscou, como parte do boicote ocidental aos soviéticos em 1980. A solução encontrada para Taiwan, que não poderia usar mais o nome China, foi passar a competir com a nomenclatura Taipei chinesa a partir de 1984, não só nos Jogos Olímpicos, mas também em outros eventos. Um manifestante pró-democracia discute com a polícia em Hong Kong em outubro de 2020, antes de um protesto pela libertação de 12 ativistas presos no mar enquanto tentavam fugir para Taiwan. Um manifestante pró-democracia discute com a polícia em Hong Kong em outubro de 2020, antes de um protesto pela libertação de 12 ativistas presos no mar enquanto tentavam fugir para Taiwan. A questão taiwanesa se juntaria a de Hong Kong a partir de Sydney 2000, como o território semi-autônomo passou do controle britânico para o chinês em 1997, a delegação local passaria a adotar o nome Hong Kong, China, para frisar que a área é dependente de Pequim. Pequim, aliás, sediará os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2022 em um momento de pressão internacional sobre a China por diversas razões, que incluem a repressão violenta aos manifestantes de Hong Kong e as disputas militares no mar territorial chinês perto de Taiwan. Funcionários da Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2022 trabalham no cubo de água, em Pequim, na China, em foto de 1º de abril. Foto, Ting Suang. Arquivo Reuters. Funcionários da Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2022 trabalham no cubo de água, em Pequim. Além disso, congressistas dos EUA pediram um boicote diplomático aos Jogos de 2022 em repúdio ao massacre de muçulmanos da etnia uigur na província de Xinjiang. As disputas sobre o início da pandemia do coronavírus entre o Ocidente e a China formam outro polo de tensão com o país sede das próximas Olimpíadas de Inverno. Se essas pressões vão se converter em novos episódios de boicote e desistências,